Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 42, que corresponde ao tema fotossíntese e respiração vegetal. Bom, o que seria fotossíntese? Nós já pudemos compreender na aula anterior melhor que é um processo fotoquímico e químico que se divide em duas fases, né? É a fase clara, que é a fase fotoquímica, e a fase escura, que é a fase química. E é um modo de obtenção de alimento dos organismos autótrofos, né? Sob influência da luz e da clorofila. Então, agora nós vamos ver alguns métodos de demonstração da fotossíntese, tá? Já que nós já compreendemos todo o processo anteriormente. Então, o primeiro método é o método do desprendimento de bolhas, né? O desprendimento de oxigênio. Então, a planta aquática libera bolhas de oxigênio que são coletadas pelo tubo de ensaio. Então, realizou-se uma experiência onde tinha um foco de luz, que no caso aí na ilustração abaixo está representado pela lâmpada, representando a luz solar. E a gente tem aí um recipiente com um tubo de ensaio, né? E nesse tubo de ensaio a gente observa ali as plantas aquáticas, né? Que é a Elodea sp, que é uma planta bem fácil de se trabalhar, então por isso que ela foi escolhida, porque ela é mais fácil de se trabalhar. E nesse recipiente a gente tem água mais o bicarbonato de sódio, tá? E o que se observou aí? Conforme a taxa de luz, né, disponível nessa planta, né, incidindo sobre essa planta, houve um desprendimento de bolhas que só pôde ser observada porque no recipiente tinha água, né, e essa água estava concentrada no tubo de ensaio. Então, a gente só conseguiu perceber essas bolhas de oxigênio porque a planta estava coberta por esse tubo de ensaio com água, né? Então, dá pra gente ver o desprendimento do O2, que na verdade é o resultado final da fotossíntese, que é a produção de glicose, que é energia, mais a liberação de O2, que é resultado das reações químicas finais com a absorção da luz, da água do solo e do gás carbônico, tá? Então, a gente tem aí o desprendimento desse oxigênio. Então, a gente tem a fonte de luz, que é um elemento básico da fotossíntese. A gente tem a raiz aí por onde a planta, né, com sua raiz. A gente tem uma água, que no caso ela vai ser absorvida por essa raiz, então a água também é um elemento da fotossíntese. E a gente tem aí o O2, que está disperso na atmosfera, que também é absorvida pela planta através da difusão, para realizar a fotossíntese. São elementos básicos da fotossíntese, né? E aí a gente ocluiu essa planta com tubo de ensaio, porque dá para se observar melhor se há algum desprendimento de gás, né? Que é um produto da fotossíntese, a liberação final de O2. Então, com essa experiência, se pôde comprovar que a planta está fazendo fotossíntese, porque se observou que houve um desprendimento de bolhas de oxigênio dentro desse tubo de ensaio, tá? É uma experiência fácil de fazer e fácil de se comprovar também. Então, foi um dos métodos de maior aceitação de demonstração da fotossíntese. A gente tem também um segundo método, que é o método de Engelmann, né, de 1882. Esse método ele vai se utilizar de algas e bactérias aeróbicas. Lembrando que bactérias aeróbicas são bactérias que se utilizam de O2, né? As anaeróbicas não, mas as aeróbicas elas se utilizam do O2. Então, essas bactérias elas se movem na presença de oxigênio. Onde não tem oxigênio, elas não vão se concentrar, tá?
e elas se concentram onde a quantidade de oxigênio é maior. Então, o que eles fizeram? No experimento de Engelmann, eles colocaram uma luz em prisma, ou seja, um arco-íris sobre uma mesa, né? Então, é como se fosse uma caixa de luz, né? Uma caixa de luz com essa incidência de luz em prisma. Colocaram em cima dessa caixa de luz uma alga, que também é uma planta aquática, né? Então, colocaram a alga por cima dessa incidência de luz. Então, nós temos aí a luz como elemento da fotossíntese e temos também a planta, né? Na atmosfera, a gente tem a presença do gás carbônico, né? Então, já está presente na atmosfera. E eles se utilizaram aí das bactérias aeróbicas ao longo da alga, né? Então, em cima da alga, colocou-se aí as bactérias, né? Aeróbicas, porque são bactérias que vão se concentrar aonde há mais oxigênio. Se essa planta realmente fizer o processo de fotossíntese, ela vai liberar o O2 e esse O2 vai ficar concentrado em algumas partes dessa planta e as bactérias vão ser atraídas por esse oxigênio e vão se acumular próximo das regiões onde está esse oxigênio que foi emitido como produto final da fotossíntese, né? E foi realmente o que aconteceu. Depois de um tempo, observou-se que na placa que estava a alga e as bactérias sob incidência da luz, houve concentração das bactérias aeróbicas em alguns pontos específicos da placa, né? Que normalmente é um ponto onde houve mais concentração do O2. E se teve O2, é porque a planta realizou o processo de fotossíntese. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre respiração vegetal, tá? Então, o que é respiração vegetal? Respiração vegetal é a oxidação dos compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese, tá? Então, uma vez que a fotossíntese produz esses compostos orgânicos, a respiração vegetal vai fazer a oxidação, né? E aí, na respiração vegetal, após a oxidação, ela vai liberar o gás carbônico e a energia necessária para a planta. Então, na verdade, são processos complementares, assim como a fermentação e o processo de respiração celular, né, que é o ciclo de Krebs. Então, são processos complementares, tá? Não dá para deixar eles em separado, uma vez que eles se complementam. Os fenômenos da fotossíntese e da respiração são opostos, mas complementares. Então, o que a gente observa na ilustração abaixo? A gente observa um desenho de uma planta. Então, na fotossíntese, o que ocorre? Esse CO2, o gás carbônico, é captado da atmosfera, ocorre a fase clara, a fase escura, e a absorção desse CO2 de água, da luz, para realizar essas reações químicas, e como produto final a gente tem liberação do oxigênio e da glicose, certo? E na respiração? Bom, na respiração é ao contrário, tá? Uma vez que esse O2 é liberado pela fotossíntese, na respiração celular ocorre a absorção desse O2, onde ocorrem as reações de oxidação dentro da planta e libera como produto final o CO2. Então, observem que é um ciclo, né? E um complementa o outro. A fotossíntese vai se utilizar do CO2 emitido pelo processo de respiração e a respiração vai se utilizar do O2 desse processo realizado pela fotossíntese, tá? E abaixo a gente vai aprender um pouquinho sobre a demonstração da fotossíntese e da respiração. Então, o uso de uma substância indicadora que muda de cor em função dos gases liberados e absorvidos no processo. Então, a gente tem uma substância chamada vermelho de cresol, que é uma substância reagente com pH básico,
Quando ela atinge esse pH básico, ela fica de coloração arroxeada. E quando ela atinge o pH ácido, ela fica de coloração amarela, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram no tubo uma folha, né? E fecharam esse tubo com uma rolha e colocaram o corante vermelho de cresol, tá? E observaram o que que aconteceria com esse tubo. Eles fizeram 2 tubos, tá? Um tubo, eles colocaram com o corante e fecharam a folha lá dentro e colocaram próximo da fonte de luz, que no caso aí tá representado por uma lâmpada. E o outro tubo eles colocaram longe, um pouco mais distante da fonte de luz, tá? Representada aí pela lâmpada. O que que se observou, né, depois de um tempo? Se observou que o tubo que estava próximo à fonte de luz, ele ficou de coloração arroxeada, ou seja, ele ficou num pH básico, né? E a planta que estava distante, o tubo que estava distante, ficou numa coloração amarelada, ou seja, com pH mais ácido. Então, se demonstrou que tanto na fase clara quanto na fase escura, houve uma diferença de comportamento em relação ao pH. Ou seja, o pH na fotossíntese, ele fica mais básico, o que acaba alterando a cor do corante em roxo, e na fase escura, que compreende a respiração celular, a gente observou que esse tubo ficou na coloração amarelada, ou seja, com pH mais ácido, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ponto de compensação fótico, né? Então, o que seria esse ponto de compensação fótico? Como os processos de fotossíntese e respiração são complementares, há um ponto sob determinada intensidade de luz, onde todo o produto produzido na fotossíntese, que é a glicose e o oxigênio, é usado na respiração, né? Na respiração celular e vice-versa, tá? Que é a água e o gás carbônico. Então, eu já falei isso no slide anterior, são processos complementares, ou seja, a fotossíntese vai usar o CO2 da respiração, né, para realizar suas reações e vai liberar o O2. E o O2 a respiração vai se utilizar do O2 liberado na fotossíntese para realizar as suas reações químicas também. Então, um complementa o outro, um depende exclusivamente do outro. Então, há um ponto em que todo o oxigênio liberado pela fotossíntese vai ser totalmente utilizado pela respiração celular, o processo de respiração celular, e todo o gás carbônico liberado pela respiração vai ser utilizado totalmente pelo processo de fotossíntese. Nesse ponto, onde zera tudo, um absorve tudo do outro, é o ponto de compensação fótico, tá? Então, a gente vai verificar aí nas duas variáveis. Numa variável, a gente vê a taxa de fotossíntese e respiração. E na variável de baixo, a gente vê o ponto de compensação fótico e a intensidade luminosa. Então, o que a gente pode observar? Que esse ponto de compensação fotótico, né? Na verdade, ele é atingido quando eu tenho um ponto de cruzamento entre a respiração e a fotossíntese, onde uma absorve o produto do outro totalmente, né, com toda a intensidade, e essas curvas acabam se cruzando. E essa taxa de fotossíntese e respiração, no momento em que essa taxa se iguala, né, ela é cruzada tanto de absorção quanto de captação, nesses dois processos, se atinge a taxa, o ponto ótimo de compensação dessa taxa de fotossíntese e respiração, tá? Bom, agora que nós acabamos de ter essa aula, eu gostaria também que vocês fizessem a leitura complementar da apostila 3, referente a esse tema, e fizessem anotações complementares no caderno,
para facilitar os estudos de vocês, principalmente para a prova e também para a realização de exercícios. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios adicionais da apostila 3, do número 11 ao número 19. Também vão me enviar para o e-mail abaixo até o dia 11/5. Bons estudos e até a próxima!